faça um contraponto. Eu sei que você não é exatamente um grande fã dos trabalhos do Fernando Diniz e acho que não entendia que ele deveria ir para a seleção. Mas o fato é que ele está lá, quer dizer, irá para lá. Eu acho que eu vou te frustrar. E Eu gostei do que o Marco Antônio falou, gostei do que a Miri falou, já sabia mais ou menos como a Miri pensava. Mas, Tironi, eu andei pensando tanto nesses últimos dias sobre os acontecimentos desde o jogo do Atlético Paranaense, a questão da comissão técnica do portuguesa do Palmeiras, o embate Palmeiras-CBF, nós vamos falar um pouco sobre isso. É... E, na verdade, eu acho que tem uma relação, talvez seja um pouco torta, mas com que eu compreendo ser uma boa solução para a seleção brasileira, para o Fluminense e para todos no momento. Essa escolha, respondendo à sua enquete. Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu creio já há algum tempo, para mim, desde a Copa de 2010, que a seleção brasileira deva ter um comandante estrangeiro no seu comando, por uma série de fatores. Por intercâmbio, por novas ideias, por novos métodos e tudo mais. Pois bem, não teve, talvez seja o último tabu, né? O treinador estrangeiro na seleção brasileira masculina. Em compensação, a gente teve vários treinadores estrangeiros importantes no Brasil, nos clubes. E estamos tendo o principal deles hoje, o Abel Ferreira, é estrangeiro, está na Sociedade Esportiva Palmeiras. É onde eu quero chegar. Para mim, o Ancelotti é um dos melhores treinadores estrangeiros. Sendo esse o último objetivo, eu acho válido, primeiro, a espera. Para ter a espera, eu acho válido ter a transição com alguém capaz no Brasil de fazer alguma coisa, como o Marco Antônio falou, com a seleção de uma forma mais lúdica mesmo, né? E acho que o único treinador brasileiro capaz de fazer uma coisa mais lúdica em relação à seleção brasileira e aprender muito com o Ancelotti, ficando como seu auxiliar, é o Fernando Diniz. Eu não quero o Fernando Diniz como técnico no meu time, eu nunca quis. Eu acho que é quase Agora, eu sei que eu já tive, aliás, né, como técnico do meu time. Mas, como técnico de seleção, e seleção para mim é uma outra coisa, eu acho que ele pode ter sucesso sim em resgate de várias coisas que o Marco Antônio e a Mili falaram. Portanto, acho que essa transição ela pode ser interessante. Aí tem mais um fator muito importante. Acabei de ler a nota da Associação dos Treinadores Brasileiros contra a comissão técnica do Abel e seu auxiliar e tudo mais. Você percebe que por trás desse corporativismo dos técnicos brasileiros em relação aos estrangeiros, a convivência provável do Diniz com o Ancelotti também pode amenizar essa situação bizarra que a gente vive? Porque é estrangeiro, porque é brasileiro. Seriam dois técnicos, um mais novo, um mais velho, um italiano, um brasileiro, convivendo. Seria uma coisa interessante para acabar com essa picuinha que existe entre a Associação de Treinadores Brasileiros, técnicos estrangeiros, e também que possa servir para um intercâmbio de ideias entre eles. Por fim, então, achando interessante essa experiência e acho válido esse acúmulo para não deixar o Fluminense desguarnecido nesse ano, embora não seja simples conciliar as coisas, eu sei, é uma tentativa. Como a Mili falou, eu não tenho garantia que o Fluminense fique bem nesse período, né? Mas, de certa forma, o Ancelotti estaria, se tudo der certo, isso, né? Se tiver, eu creio que esteja pactuado. O Ancelotti também estará, de alguma forma, dividindo um pouquinho as atenções dele nessa temporada enquanto for técnico do Real Madrid. De alguma forma. Não presencialmente, mas. Então eu acho válido, inclusive, o acúmulo de função do Diniz. Por último, eu hoje, depois de refletir bastante, eu não vou fazer que a coisa mais simples, que para nós, jornalistas, é a mais trivial. E eu estou vendo tantos companheiros aqui, que é descer a lenha na CBF e descer a lenha na comissão de arbitragem. Para mim, a atitude em relação ao Ancelotti e essa interinidade agora com o Diniz é válida, sim, por parte do novo presidente da CBF, é válida. E, em relação à comissão de arbitragem, está apanhando todo mundo, eu também acho que é válido essa situação de repassar, não é a central do apito
extraoficial, é a central do apito da CBF, repassar, admitir erros, afastar árbitros, reciclar árbitros, como está fazendo meio cristalinamente. Por fim, as minhas críticas todas de hoje são aos cartolas de futebol brasileiro, aos clubes de futebol brasileiros que não conseguem se entender para fazer liga, partida de futebol, encontro em hotel. Então, esses caras, eles precisam, historicamente, de um poder mediador, porque eles são incapazes. Então, o Palmeiras é incapaz, o São Paulo é incapaz, o Corinthians é incapaz, o Flamengo é incapaz, o Santos é incapaz, o Botafogo é incapaz. Todos são incapazes. E sem a CBF seria pior. Sem a comissão de arbitragem, pior ainda. Eu desafio esses clubes de futebol que tanto amamos e tanto são egocêntricos e concentram as atenções dessas milícias digitais aqui a organizarem um campeonato entre eles e a arbitragem entre eles sem poder moderadores. Eles não são capazes. Os clubes de futebol do Brasil são todos incompetentes e não conseguem, não conseguirão fazer essa próxima liga porque cada um pensa no seu umbigo. Então eles precisam do poder moderador e aceitem o que a CBF faz e o que a comissão de arbitragem faz, com, claro, ponderações críticas, mas não esse comodismo de atirar todas as pedras e não oferecer nenhuma alternativa. Esses são os clubes grandes do futebol brasileiro. Eles não oferecem alternativa a ninguém há milênios. Só os seus próprios torcedores, sempre de forma populista, como todos vêm fazendo nos últimos anos.